Fala galera, aqui é o Pedro e tô começando mais uma Estação Dene, a sua, a minha, a nossa, a de todo mundo. E cara, hoje eu vou começar um quadro novo aqui na estação, que também vai migrar também para The Integral Nerd. The Integral Nerd é o meu outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que lá eu falo sobre cultura pop e tudo mais. Aqui a estação é só em áudio. Lá você vê o meu rostinho bonitinho, entendeu? Então assim, esse novo quadro, qual vai ser o seu novo quadro, Pedro? Ele vai se chamar O Que Eu Estou Assistindo. É um quadro que eu normalmente assisto muita coisa e não dá para eu pegar esse conteúdo. E eu posso até passar isso como dicas para as pessoas, e até um desses 3 assuntos que eu vou trazer pode virar um assunto completo que eu falei no canal, entendeu? Mas antes, compartilha, manda para seus amigos e muito obrigado por tudo, gente. O primeiro assunto que eu vou trazer é um filme de 2023, Cidade dos Asteroides. Cidade dos Asteroides é um filme que ela está disponível para você assistir no Prime Video. É uma história onde você vê basicamente uma família de um homem e de alguns filhos, 3 filhas e um filho. Eles acabam parando em uma cidadezinha onde o grande mistério dessa cidade é que caiu um asteroide nessa cidade. E aí eles estão indo porque eles estão passando por um momento de luto. A mãe desses meninos morreram. E aí eles fazem isso. Só que o filme se passa basicamente não só com essa família. Se passa com várias pessoas nesse filme. O elenco é gigantesco. É tipo assim, elenco de estrela, gente. Tipo, tem o Tom Hanks, tem a Viúva Negra, tem a Megan Robin, tem vários personagens ali. E aí nessa história, o que acontece? Eles descobrem que tem esse problema no carro, eles não conseguem sair da cidade por causa disso. E isso vai juntando os outros personagens da história. Um grupo de garotos cientistas que aparecem lá com seus pais. E você vai vendo, o tom do filme parece um tom de filme bem antigo. A história, na verdade, a história é que é uma peça de teatro dentro de um programa de televisão. Isso você é revelado bem no comecinho. Entendeu? Então assim, você vai vendo toda aquela ideia e você vai vendo meio que a ficção entrando dentro da história. É um bom filme. Eu indico assim que é um filme meio parado, então não espere cenas de ações, espere bastante conversa, planos incríveis, mas é um filme muito bom, eu aconselho para vocês verem. Se vocês não gostam de filmes filmes diretos de ação, cara, você não vai gostar. Mas se você gosta de um filme bem parado e que tenha não muita profundidade, mas tem um arco bem interessante e alguns plot twists interessantes, vocês vão gostar desse filme. O próximo é Percy Jackson e os Olimpianos, ou chamado O Ladrão de Raio. Ele foi lançado nesse ano de 2024 pela Disney, pelo canal de streaming da Disney. Ele é uma adaptação de um livro chamado Percy Jackson, O Ladrão de Raios. E também teve um filme de, acho que em 2009, Percy Jackson, O Ladrão de Raios também. A adaptação é o que conta. Um jovem garoto, Percy, né, no caso, ele descobre que ele é um semideus, basicamente, que ele é filho de um deus. Eu vou revelar que o filho dele porque isso já é revelado em 3 episódios, basicamente. Ele é filho do deus Poseidon. E a gente vê toda essa trajetória dele fugindo daquele local e indo até um acampamento chamado Acampamento Meio Sangue, no caso. Qual é a história, basicamente? Essa é basicamente a história. E o que acontece? Nesse momento, Zeus, o raio de Zeus é roubado. Então, o que significa? Significa que Zeus, por ter roubado, e ele acha que quem roubou foi o filho de Poseidon, ele começa uma guerra entre Poseidon e Zeus. E aí o objetivo do Percy Jackson, como ele teve a profecia, era recuperar esse raio para evitar essa guerra. Assim, na minha opinião, eu acho a série mais ou menos, não gosto muito dela, eu acho ela média. As cenas de ação dela são bem fraquinhas,
Mas para quem já leu o livro ou para quem já viu o filme, eu aconselho vocês poderem ver. São 8 episódios, é bem dinâmico. Tem umas mudancinhas, mas eu vou falar dessa série futuramente, entendeu? E o último que eu vou te dar basicamente, a última dica que eu vou dar é basicamente um anime chamado Drum Master, no caso, que é um calabouço de mestres, que eu batizei de o MasterChef RPG. Aí você pergunta, por quê, Pedro? Vou explicar. A história se passa a aventura de 4 aventureiros, um cavaleiro, uma feiticeira, que é uma duende, e um desativador de armadilhas. Eles vão pelo castelo sacerdotes, eles vão pelo castelo, eles conseguem chegar até o último nível desse calabouço. É um calabouço que fica dentro da terra, então eles têm que chegar até o último nível. No último nível tem um dragão vermelho, que seria o boss final. Só que na aventura o que acontece? Eles chegam lá e já estão esgotados, com fome e tudo mais. E eles lutam contra esse dragão, só que eles não conseguem derrotar. Mas bem quase no final, a irmã do protagonista ela é engolida por esse dragão. Mas antes de ela ser engolida, ela teletransporta todos eles para o começo da história. Do começo lá para cima. E aí eles ficam desesperados, porque eles ficam, cara, eu tenho que salvar minha irmã e não sei o quê. E eles tinham outros 2 companheiros, que eram uma combatente e um arqueiro, que eles abandonam o grupo, no caso. Eles decidem fazer isso, ele fala que o que eles tinham de dinheiro eles tinham que gastar em comida, mas não daria, porque não daria tempo, porque eles explicam que nesse mundo, se você conseguir tipo um pedaço da pessoa, um braço, uma perna, alguma coisa assim, você consegue ressuscitar essa pessoa. Então eles pensam, se a gente conseguir chegar lá antes que o dragão faça a digestão, a gente pode conseguir salvar a minha irmã. Eles decidem fazer isso, só que o cara fala, então a gente vai fazer uma coisa, a gente vai se alimentar dos monstros dentro da dungeon. Dungeon é um lugar onde os jogadores vão para lutar. Vão para lutar, ganhar experiência, dinheiro e tudo mais. E aí é um mundo de RPG, gente. Então o que acontece? Quando ele vai para aquela dungeon, ele desce a dungeon, só que ele decide não levar comida, porque ele fala, não vou me alimentar aqui, porque tem monstros, eu posso me alimentar dos monstros. E ele leva um caderno que ensina a fazer isso, só que ele não consegue. Por quê? Porque o caderno já foi escrito há muito tempo, tem alguma coisa. Até lá, você acha ok. Até ele encontra um duende, um anão, quer dizer, até que ele encontra um anão. E esse anão vê que ele capturou alguns monstros e ensina ele a cozinhar, como cozinhar aqueles monstros. E aí ele fica impressionante naquele momento, porque ele faz uma cozinha e, tipo, ele vai explicando como é muito em MasterChef, que é para quem viu programa de culinária que eu assisto de vez em quando. Eu assisti muito tempo MasterChef, hoje em dia eu não assisto mais. Mas para quem vê, é muito parecido, cara. Ele corta, aí sabe onde é a posição do corte, tem que, esse monstro precisa esquentar em água quente e tal. É muito divertido. Quando finalizar o anime, eu vou com certeza fazer uma análise dele completo. E aí, cara, ele faz isso, e quando você vê isso, ele faz um acordo com esse anão que ele deseja comer um dragão vermelho, o boss final. E aí ele decide descer junto com eles, e a gente vai ter meio que essa aventura culinária na história. É uma história muito boa, cara, eu aconselho, tem na Netflix. É desse ano, é uma animação muito bem feitinha e muito gostosinha de passar, gente. Se você gostar desse conteúdo, gente, compartilha, manda para os seus amigos e tudo mais. E também vai lá acessar o canal também de Degrau Nerd, entendeu? Que é outro canal. Esse vídeo também vai estar lá. Então, até a próxima Estação DN. E valeu!